Com isso, você pode agregar valor ao preço da sua sessão. Você pode cobrar mais caro pelo preço da sua sessão. E aí, aos poucos, você vai tendo liberdade, né, de fazer os seus próprios horários, sair daquela rotina exaustiva de trabalho. Vocês vão ver que ozonioterapia é muito rentável. E para começar, você precisa entender um pouquinho sobre o ozônio, porque ele que é o grande astro do show. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. E o ozônio, gente, não é algo necessariamente novo. O ozônio já faz parte da nossa vida, né? Então, por exemplo, a camada de ozônio da Terra, ela nos protege dos raios ultravioletas do Sol. Se não fosse por ela, a gente já tinha morrido queimado, né? Sem exagero. Além disso, o ozônio ele é formado por algo essencial para a nossa sobrevivência, que é o quê? O oxigênio. Então, o ozônio ele é formado a partir de duas moléculas e um átomo de oxigênio ou três átomos de oxigênio, que quando eles recebem uma descarga elétrica, formam uma nova molécula, forma o O3, que é o ozônio. E olha só que interessante, né? É por isso que quando chove, fica aquele cheirinho de chuva, sabe? A gente até já sabe quando vai chover, fala assim, nossa, que cheirinho de chuva. Sabe o que é esse cheirinho de chuva? É o ozônio. Porque devido a alguns raios, né, essas descargas elétricas, elas formam ozônio. E aí a gente começa a sentir o cheirinho de chuva. Por isso o tratamento com ozônio, ele é tão seguro e o efeito colateral dele é praticamente zero. Gente, ninguém tem alergia ao ozônio. Ninguém pode falar que tem alergia ao ozônio. Sabe por quê? Porque o ozônio ele é produzido do nosso organismo em pequenas quantidades, mas ele é produzido pelo nosso organismo. Então, esse foi um dos fatores que fez o Ministério da Saúde liberar o tratamento de ozonioterapia no Brasil desde 2018. Está também autorizado pelo nosso Conselho de Fisioterapia, independente da especialidade. Qualquer fisioterapeuta, independente da especialidade, pode atuar com ozonioterapia e aplicar todas as vias de administração. Só que para isso, o fisioterapeuta precisa ser capacitado, tá? É isso mesmo, a sexta-noite buscando conhecimento é só para os fortes e comprometidos. Gente, verdade, ó, estou orgulhosa de todos vocês que estão aqui assistindo a live, viu? Vocês estão realmente comprometidos. E eu estou muito comprometida com vocês em ajudar vocês, tá bom? E falando em capacitação, vamos lá. Eu quero te convidar então para participar do meu workshop Ozonioterapia na Fisioterapia, que vai ser um evento online e gratuito que vai começar na segunda-feira, dia 20 de março. Então lá eu vou abrir todos os detalhes do meu método exclusivo, capaz de fazer você eliminar as dores do seu paciente, logo nas primeiras sessões, utilizando a ozonioterapia. Então, independente da sua área de atuação e do seu tempo de formado. Vai ter muito conteúdo prático, baseado nos mais recentes estudos científicos, para você se sentir confiante e seguro nos seus atendimentos. O link para se inscrever está aqui embaixo da descrição do vídeo. Podem entrar lá que está aqui, tá? Mas depois, se alguém não conseguir achar, eu mando o link aqui no chat para vocês também. Fiquem tranquilos. Então, e aproveitem enquanto as inscrições ainda estão abertas, tá bom? Porque depois nós vamos encerrar. Então, a aula de hoje serve como aquecimento para você já ir pegando o gostinho do que você vai aprender lá no workshop, tá? Na segunda-feira, começa segunda-feira. Então, se preparem. Então, dito isso, vamos começar a nossa aula, então, entendendo um pouco a ação do ozônio no nosso corpo. É isso que interessa, né, galera? Então, vamos lá, vamos começar. O ozônio, gente, ele é um poderoso antioxidante, que ele vai combater o estresse oxidativo do nosso corpo. Então, o estresse oxidativo, ele acontece quando a gente tem um desequilíbrio entre oxidantes
e antioxidantes, tá? Então, quando a gente tem excesso de radicais livres no nosso corpo, o que são os radicais livres? São moléculas altamente reativas que podem danificar as nossas células. Beleza, Thalita, mas de onde vêm esses radicais livres? De várias formas. Da nossa alimentação inadequada, do estresse. Então, você aí que está estressado, né? Tá liberando aí cortisol, tá tendo excesso de radicais livres no corpo. Por isso que o estresse também leva as pessoas a desenvolverem doenças. Por quê? Porque nós temos excesso de radicais livres e o corpo não dá conta de resolver. A poluição do ar, o sedentarismo, as reações químicas que acontecem no nosso corpo a todo momento, o nosso corpo está sofrendo reações químicas. Então, a todo tempo, o nosso corpo está liberando radicais livres, tá? Então, quando o nosso organismo ele tem excesso de radicais livres, o corpo, gente, não consegue dar conta de combater isso sozinho. É aí que entra o ozônio, para equilibrar o nosso organismo, tá? E assim, ó, nós sabemos que tudo em excesso faz mal. Tudo que é demais faz mal, tudo que é de menos também faz mal. Nós temos sempre que ter equilíbrio em tudo na vida. Então, é a partir disso, né, a partir desse excesso de radicais livres, que as doenças e as patologias são geradas. É aí que o paciente começa a desenvolver todas as doenças que ele tem. Nós precisamos de radicais livres, sim. Eles são importantes para nós, mas não em excesso. Toda doença é causada por um estresse oxidativo. Não existe doença sem estresse oxidativo. Porque toda doença é gerada por um aumento ali de radicais livres. Então, nós temos esse estresse oxidativo no nosso organismo. E aí, doses de ozônio, por menor que sejam, elas vão causar o aumento das espécies reativas de oxigênio, que são os ROS que nós chamamos. E dissolvidos no sangue, eles vão estimular a produção de enzimas que catalisam a oxidação aeróbica de carboidratos, de lipídios, de proteínas, com formação de substrato energético ATP. Então, quando eu falo da importância da suplementação, olha lá, por que a gente precisa de carboidratos, de lipídios, de proteínas? Porque ocorre esse processo de oxidação, tá? E aí, nesse processo, tem a formação de ATP. E dentro desse processo de glicólise, né, que é uma das etapas da respiração celular, nós temos o que nós chamamos, nós temos a produção do que nós chamamos de uma coenzima chamada NADH e NADH2, que elas restauram os componentes que foram oxidados e elas produzem energia também para as nossas células, tá? E a partir daqui começa a acontecer uma cascata de coisas boas no nosso paciente.